Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Nessa semana fui surpreendido com uma boa notícia. Recebi fotos de um casamento realizado há 25 anos atrás. Era 24 de fevereiro, quando Annette Hilgemann e Marcelo Roberto Ribeiro celebraram seu matrimônio. Não faltará oportunidade para juntos festejarmos essa data e podermos nos abraçar. Esse fato me fez lembrar os 11 anos que pude estar na Paróquia Matriz, exercendo o pastorado, o qual foi tempos de muita alegria para mim e para minha família. Estamos na Quaresma, um tempo de reflexão. Quaresma e quarentena são muito semelhantes. As palavras se vão para uma mesma direção. E é um tempo de nos prepararmos para entendermos melhor o significado da cruz de Cristo. São muitas as tentativas de tentar entender o que ali aconteceu. Certamente, por trás, há muito sofrimento. Foi um período difícil. Períodos difíceis fazem parte da nossa vida. Hoje é uma tentativa de chegarmos um pouquinho mais perto do significado da cruz. Há uma foto muito expressiva que convido vocês a olharem com muita atenção. O que lhes chama a atenção nessa foto? Essa foto foi tirada na celebração do Dia da Reforma do ano de 2019. Casa cheia, festiva, alegria de se encontrar. Observem, todos voltados para um centro, que é a cruz. Vamos olhar agora a cruz no seu detalhe. É uma cruz muito expressiva, imponente, grande. Vejam, há duas linhas nessa cruz. Uma que parte da terra e segue até o céu. Essa linha é uma linha vertical que nos faz pensar no transcendente. A outra linha, que corre de forma horizontal, essa nos faz pensar naquelas pessoas que estão ao nosso lado, no nosso próximo, nos faz pensar no imanente. Quero ler com vocês o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 38, onde lemos: Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro levou-o para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida.
Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos começar com uma curiosidade. O texto 2 vezes menciona a palavra Filho do Homem. Trata-se de um conceito do Antigo Testamento que nós mais precisamente encontramos escrito também no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, quando lemos: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Algumas versões bíblicas utilizam a expressão Filho do Homem, citado por 80 vezes na Bíblia para falar de Jesus. Ele é apresentado como um ser humano e como o rei do reino de Deus. O conceito de reino de Deus vai muito além do que o conceito do reino humano. Esse reino de Deus nunca terá fim. Os governos humanos têm seu fim. Algumas versões traduzem Filho do Homem por ser parecido com um homem, ou como um ser humano. Na linguagem apocalíptica de Daniel, esse ser não é um monstro, mas sim um ser como um ser humano. Deus se torna um ser como um ser humano. E esse ser é Jesus. Seria um avatar? Jesus está preparando os seus discípulos para o pior. Por mais que doa, é necessário dizer o que está por acontecer. Vemos nessa cena jogos de poder. Jesus sofria forte oposição. Haviam 3 grupos de maior influência social que estavam contra ele. Eram os sacerdotes, os anciãos e os escribas. Os sacerdotes representavam a aristocracia sacerdotal, os religiosos. Os anciãos, a aristocracia leiga, os economistas. E os escribas, teólogos juristas, um partido político, religioso, que tinha maior influência no sinédrio. Pedro, ouvindo isto, convida Jesus para o lado, à beira, para persuadi-lo ao que estava ensinando, para persuadi-lo a não fazer o caminho que ele estava ensinando. Talvez Pedro chegou assim para Jesus e disse: deixa disso, você não precisa passar por sofrimento algum, você com os seus poderes. Vamos pensar numa saída, vamos aguçar a nossa imaginação. Quantos argumentos seriam possíveis? Quantos argumentos nós traríamos, a exemplo de Pedro, para Jesus? Lembra daquela palavra que diz: quanto você vale? Vamos juntar os trapos e vamos sumir do mapa.
Ou talvez, uma ideia maior ainda, vamos novamente fazer a multiplicação de pães e peixes, reunir 10.000 pessoas, fazer deles um grande exército e partir para uma guerra contra todos os poderes que não concordam conosco. O que mais poderíamos pensar? Vejamos agora esses slides que formam a cruz de Cristo. Qual foi a cruz de Cristo? Por que, afinal de contas, Jesus morreu? Poderíamos resumir dizendo: a cruz de Cristo representa o preço pago por uma vida de fidelidade a Deus, vertical, e amor à humanidade, horizontal. E nós, como discípulos de Jesus, Jesus nos ensinando, Ele sendo o nosso mestre, precisamos olhar para a cruz e compreender essa linguagem. Aí nós conseguiremos entender quem vem a ser Deus. Não se trata do poder da força, mas no poder do amor. A vida é feita também de tentações. E a nossa tentação é fugir da cruz, é fugir do sofrimento. A lógica humana quer felicidade sem dor, sem tristeza, sem perda, sem resultados com suor. Essa é a lógica de Satanás. A felicidade que se constrói apenas aproveitando-se da vida de outros em benefício próprio. Gostaria de mostrar para vocês duas situações distintas frente a uma situação de sofrimento. Duas pessoas com média de 65 anos foram acometidas do Covid-19 e estão prestes a ser entubadas. Já lhes foi dito: você vai ser entubado. E uma delas, a primeira, revolta-se contra Deus e contra todos. A segunda pessoa tem uma reação bem contrária. Confia sua doença nas mãos de Deus, põe-se de joelhos aos pés da cruz e entrega-se aos cuidados de Deus e dos agentes de saúde. Essa imagem me fez lembrar dos dois salteadores que estavam sendo executados ao lado de Jesus. Um desdenha Jesus, outro reconhece quem ele é. E há uma esperança que vai além da morte, que se chama ressurreição. Concluindo, a partir de Cristo, é necessário rever os valores que damos para a vida. A cruz e o seu sofrimento é o preço pago por uma vida de fidelidade a Deus e amor à humanidade. Foi por isso que Jesus acabou sendo morto. Pegando a palavra fidelidade, quero sublinhar: casamento sem fidelidade não subsiste. O que seria da humanidade se as mulheres se negassem a correr o risco de conceber um filho? Elas encaram até o final essa sua missão. O que seria de nós, humanidade do ano de 2020, 2021, se os profissionais de saúde fugissem da sua atribuição, fugissem do risco que estão correndo de um iminente contágio ao coronavírus? Com certeza, enfrentar o sofrimento,
faz com que muitas pessoas olhem para a cruz e busquem força e inspiração nos gestos de Jesus. Viva e fale desse tesouro que é o Evangelho de Jesus Cristo. Entregue-se nas mãos de Deus. A entrega de Jesus na cruz também foi por ti. Amém. Que o Senhor Deus bondoso esteja com todos vocês. E Ele sabe muito bem em que situação você e a sua família se encontram. Ele sabe muito bem a dor que muitos estão passando. E Ele nos convida a nós nos ajoelharmos aos pés da cruz e buscarmos força nele. Amém.